Graças a Deus, graça e paz a todos os irmãos. Em Cristo Jesus está começando a nossa escola dominical e Deus tem uma palavra de vitória ao seu coração em Cristo Jesus. Hoje é uma manhã especial onde nós vamos adorar ao Senhor, Senhor e Salvador, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Hoje nós vamos tratar sobre a volta de Jesus. Então fique conosco, vamos ouvir uma bela canção para a glória de Deus. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente, o corpo responde humanamente. Sendo agora este coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo, pode se chegar e fazer morada, Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente, o corpo responde humanamente. Sonda agora este coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo, pode se achegar e fazer morada, Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar.
liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Amém. Bom dia, meus amados, graça e paz do Senhor. Depois de nós podermos nos colocar diante do Senhor através desses louvores, nós queremos dar início à nossa escola dominical em seu lar. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. É um privilégio ter cada um que nos acompanha através do Facebook, este culto, essa escola dominical. Nós já estamos há mais de 70 dias, né, missionário? Nessa pandemia aqui, transmitindo, levando a palavra de Deus a você. E eu quero mais uma manhã, mesmo de forma virtual, poder lhe abraçar, em nome de Jesus, e dizer que és bem-vindo a esta escola dominical, a este culto. Hoje nós vamos estudar os temas, né, do Apocalipse. E dando, assim, uma visualizada naquilo que está acontecendo na pandemia. Mesmo que alguns não admitem que esta pandemia é um dos sinais da volta do Senhor, mas de forma nenhuma este acontecimento dos nossos dias deixa de estar fora do cenário apocalíptico, com certeza. E a palavra, algumas versões bíblicas, não coloca a palavra pestes. A gente observa na revista atualizada, somente lá em Lucas, no capítulo 21, que nós vamos ter. E outras versões, mas a palavra é isto: pestes, enfermidades, pandemia, epidemias, né? Então, quem sabe nesta manhã, muitos estão ofegantes, porque este vírus, esta
é causador de uma síndrome respiratória. E o novo coronavírus tem dificultade a respiração da humanidade. Mas quem sabe nesta manhã, a nossa insuficiência não seja uma insuficiência teológica, do conhecimento de Deus, né? Quem sabe nesta manhã, milhares e milhões não estão ofegantes, não pelo vírus em si, pelo coronavírus, mas precisa nesta manhã de um oxigênio teológico. Alguém disse esses dias, e eu ficava observando essa frase. Precisamos de oxigênio teológico, né? Então, é bem verdade que nós podemos interpretar esta pandemia não só pelo lado científico, né? Eu, recolhendo alguns dados científicos, eu vi que os vírus, eles são 100 vezes menores do que as bactérias. Eu fiquei abismado, né? Esses coronavírus têm em média, segundo a ciência, 125 manômetros, né? Manômetros. E um manômetro equivale a 1 milionésimo de milímetro, missionária. Misericórdia. Eu fico observando a tecnologia dos microscópios. Se um vírus, né, é 10 vezes mais do que as bactérias, e a Bíblia mostra que, na verdade, coisas minúsculas, que muitos talvez não prestariam atenção, podem, na verdade, paralisar grandes sonhos, grandes coisas, né? Como um vírus desse, observado num microscópio, tem 125 manômetros. E um manômetro é 1 milionésimo de milímetro ou 1 bilionésimo de metro, que é ou 1 dividido por 1 bilhão. É uma coisa, né, sem comparação. Como um ser desse, como um objeto desse, como um vírus desse, pode interromper a respiração da humanidade, pode parar, né? Então, seria a pandemia um sinal do fim dos tempos? Se nós respondermos que sim, estaremos certos. Se alguns responderem que não, também seria para considerar também, porque depende muito do conceito do que nós entendemos por sinal, né? Por sinal. Há um entendimento assim meio, né, meio adverso, meio, né, assim, contrastante com o termo sinal. Então, pode ser, pode não ser, tudo depende, né, do conceito deste sinal. Falarmos também que é um sinal da volta de Cristo, mas a Bíblia diz que ainda não é o fim. Todos esses eventos é o princípio das dores de parto. Então, nesta manhã, não fixemos os olhos no vírus, mas no que virá depois dos vírus, depois dessas coisas. Então, olha o quadro que Jesus descreve.
quando ele diz aqui em Lucas 21, perseguição. Enquanto isto, virá perseguição. Virá perseguição. E se nós tivéssemos mais tempo, nós aqui nos deteríamos em vários momentos na história de grande perseguição, né? De grande perseguição aos... olha no primeiro século, a perseguição, né? Na época da destruição de Jerusalém pelos romanos. Como o povo de Deus ali sofreu, né? E depois nós vamos ver uma série, né, sucessivos momentos, mas a Bíblia é clara, ainda não é o fim. É o princípio das dores de parto. Vai nascer, vai vir. Louvado seja Deus. O Filho Jesus Cristo vem depois das crises. A história é mais importante, né? A tendência da história é mais importante do que um evento específico. Temos que ver o que virá. E nossos olhos não podem estar agora nesta pandemia, mas no que virá depois. Amém. Meu pastor, a gente precisa reportar ao Sermão do Monte, no capítulo 24 de Mateus, aonde Jesus é interrogado pelos discípulos sobre a sua vinda. Os discípulos eram políticos. Eles eram políticos, extremamente políticos. Eles estavam antenados com os acontecimentos da sua época. Por isso que eles fazem a pergunta: Jesus, quando tu virá? Quando acontecerá estas coisas? Que sinal há de sua vinda? E Jesus olha para o templo que o Herodes o Grande constrói, e o Herodes Grande então constrói, após a destruição de Nabucodonosor, é construído por Zorobabel e, né, o profeta Ageu, né, está lá o livro, né, o profeta Ageu, e ali, após aquela reconstrução, há um período no século, né, no início do ano 36, quando Epifânio entra em Jerusalém. Ele entra levando uma porca e ali sacrifica a porca no templo. Ali há uma revolta de Judas Macabeu. O templo há uma briga constante, né? Há uma guerra. Esta guerra que houve, destruiu uma parte do templo, construída novamente por Herodes, que é o período quando Jesus nasce. Então, os judeus estavam vivendo, meu pastor, em ascensão à volta do Messias. Quando virá? Lucas descreve bastante isso nos sinais proféticos que a profetisa Ana e Simeão teve. A mãe de Jesus tem um sinal profético, recebe não é? O pastor está de saída um momentinho, não é? Recebe a visita do anjo. Isabel, junto com seu marido Zacarias, recebe um anúncio que nasceria o primo Jesus, né? O primo de Jesus, João Batista, e o cenário profético para a vinda do Senhor estava ali se cumprindo literalmente, como foi predito os profetas que precederam antes de João Batista. Todos os sinais proféticos
sobre a vinda de Jesus estava agora se cumprindo na pessoa de Jesus, quando nasceu e veio a este mundo, antes, durante e depois. Por isso que eu quis dar uma explicação aqui aos irmãos, para que os irmãos entendessem qual cenário nós estamos. Porque o pastor iniciou aqui com um cenário de uma pandemia, não é? A pandemia, ou coronavírus, né? O Covid-19, mais conhecido, né? Ele faz parte de uma cadeia de vários acontecimentos, principalmente nesse primeiro século, entendeu? Nesse primeiro século. Então, todos os cenários, né? Você teve várias pestes que houve, a peste negra, a peste bubônica, a rubéola, o sarampo, a catapora, a tuberculose. Você teve, na Primeira e Segunda Guerra Mundial, várias outras pestes, né? Várias outras doenças, bactérias. Daí o século XIX, meu pastor, é o século das vacinas, é o século da descoberta, nasce a Fiocruz, nasce o professor e sanitarista, né? Sanitarista, Oswaldo Cruz, trabalha a ideia, e o Brasil é o pioneiro nas vacinas, na rubéola, no sarampo, na catapora, na diarreia, não é? Nos espasmos, lembra que tinha uma doença? Muito aconteceu isso na década de 20, né? Os espasmos, as pessoas desmaiavam, não sei como é que era aqui, como é que se falava, meu pastor, mas as pessoas diziam, ele teve um espasmo, um desmaio. A cólera nós tivemos, eu estou aqui fazendo uma síntese de vários acontecimentos, de várias pestes que aconteceram, não só no Brasil, mas também como no mundo. E o coronavírus é uma série de acontecimentos escatológicos que nós podemos dizer que faz parte de um dos sinais do Apocalipse. Ele não é o sinal para nós, para a igreja, eles só tem dois, na verdade, para a igreja, conforme está escrito em Mateus 24, que é a pregação do Evangelho de Deus, né? Versículo 14, 24, e será pregado o Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Logo, no capítulo 24, versículo 29 em diante, no versículo 15 em diante, você tem ali a apostasia, não é? Você tem ali a apostasia. Quando, pois, vire a abominação, a desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê e entende, é exatamente esse período que Daniel profetiza, que vê, né? Que o rei, né, egípcio, né, o rei egípcio leva a porca e sacrifica. E Jesus lembra os discípulos, lembra os seus servos, que eles também, esses sinais precederiam assim, desta mesma forma, meu pastor. Realmente, aí você citou o versículo 15, né? Sim. Se nós fossemos fazer assim, um histórico, você tentou fazer uma síntese, mas a gente olhando assim no panorama mundial, nós vemos aquela pandemia que atingiu o Império Romano, né? Entre o ano 249 a 262, segundo os estudos, naqueles dias morria 5.000 pessoas por dia. Né? A população muito menor, né? Muito menor.
esta pandemia foi chamada de peste de Cipriano. Cipriano, porque era aquele líder religioso de Cartago. Sim. Né? E ele escreveu sobre a pandemia e, segundo os historiadores, se promoveu uma agenda positiva ali no meio do caos, né? Os historiadores afirmavam O microfone. né, que esta pandemia exerceu uma grande influência na queda de Roma e ajudou na expansão do cristianismo. Então o Senhor diz, olha, e o evangelho se expandirá. E o fim só vem depois disso. Haverá heresias, haverá o abandono da fé, a apostasia muito grande, mas também haverá uma expansão. Então, muitas vezes, Deus se utilizou de situações como esta para cumprir a sua palavra, né? A peste negra, no século XIV, matou 75 a 200 milhões de pessoas. Né? Na Ásia e na Europa. Também teve um alcance global. Essa doença, a Europa e o mundo todo só voltou ao nível pré-pandemia, é o que a gente está dizendo ao novo normal, somente no século XIX. Olha quanto tempo. Sim. Nós estamos achando que 100 dias já deu no que tinha de dar. E quase 5 séculos o mundo afetado pela peste negra, né? A pandemia, depois do século XIX, vem a pandemia da influenza. Mata 75 milhões de pessoas. Que ela é chamada também de gripe espanhola, né? Gripe espanhola. E a gripe espanhola, segundo alguns relatos, matavam pessoas em menos de 24 horas. Né? Dada a tecnologia da época, ao avanço científico, não como nos nossos dias, então não havia uma forma de debelar aquele vírus em pouco tempo. Né? Então, e os meios de transporte que cresciam assustadoramente naquele período, século XIX, né, segundo eles, acabou por espalhar né, o vírus pelo mundo inteiro devido ao avanço dos transportes. Então, essas pandemias do passado são lembretes, né, a nós, que esses surtos, né, são como esses surtos, é como a natureza, né, segurando a espada sobre a cabeça da humanidade. Alguém escreveu isso e é interessante. Né? Então, também o israelita, com as pragas do Egito, né? O israelita tudo atribuía a Deus, né? Afirmando que aquilo estava acontecendo por o conceito que eles tinham de justiça e aquela justiça retributiva, né? De Deus. Sim. Né? De Deus. E então, mas nem sempre isto causou uma mudança. É claro que nesse período a gente observava que com as catástrofes
com as catástrofes, ocorria uma ruptura. Havia uma ruptura cultural e religiosa. E era algo de se analisar. Então, eu creio também que hoje nós estamos vivendo assim, uma ruptura cultural, religiosa, muita coisa não voltará mais ao normal, né? Muita coisa não voltará mais àquela normalidade que almejamos, né? Porque essas pandemias também são como os divisores, né, de água, né? Meus queridos, todos esses cenários, desde as pragas do Egito, as grandes conquistas pelos reis e imperadores, apontavam e sempre apontou para a vinda do Senhor. Sempre apontar. Então, conforme nós vemos na palavra de Deus, se você ler o livro de Daniel, capítulo 7, capítulo 9, você vai ver, no capítulo 2, você vai ver a estátua de Nabucodonosor, que é os 4 reinos, né? Os 4 reinos, o babilônico, Medo-Persa, Alexandre o Grande, o Império Romano e, por último, o Anticristo. Quando você também vê os 4 animais que Daniel viu, o urso, o leopardo, o bode, né? E o dragão, você também tem ver 4 reinos que eles existiram por um período de tempo, e este tempo deu a eles esse poder, e dentro destes poderes humanos que eles tiveram provisoriamente, todas estas pestes missionárias, todas estas pestes aconteceram, porque elas precedem a vinda do Senhor. Na primeira vinda do Senhor, os 3 impérios precederam a vinda de Jesus. O babilônico, o Medo-Persa e o Império Romano. Eles precederam. Por que isso? Porque eles têm uma característica e a finalidade de apontar. Nesses 3 reinos, houve um cenário preparado para que Jesus, então, viesse. Agora, vivemos não mais debaixo de um Império Romano. Vivemos agora a Reforma Protestante, ela fez isso, né? Ela abriu os campos, ela abriu as navegações. Então, as colônias se transformaram em nações, e hoje estas nações se tornaram Estado, se tornaram presidencialismo, ou estamos também em alguns outros países, monarquias, outros países, né, têm seus chamados ditadores, né, seus líderes, e esses cenários das pestes, ou das catástrofes ecológicas, ou das guerras, ou das fomes, elas precedem a segunda vinda do nosso Senhor Jesus. Meu pastor. Você dizendo aí, antes um pouco, que os discípulos eram assim um tanto políticos, né? Entendamos aí, não nenhuma conotação partidária, né?
ideológica, mas ele está se tocando na conjuntura em que eles viviam, né? No momento em que eles viviam. Estamos também agora, por isso que esses acontecimentos apontam, embora Jesus disse ainda não é o fim, mas apontam, né? Essa pandemia e tantas outras, né? Apontam para Jesus Cristo, aquele que virá depois de tudo isto. Então, hoje nós vivemos também uma efervescência política, né? De mudança de sistema. Os homens estão no mundo inteiro, assim, países, sociedades, um pouco decepcionada com os seus governantes e novos sistemas sociais e políticos começaram a ressurgirem, alguns que parece que estavam até sepultados, assim, no sentido, né? Mas alguns, né, em alguns lugares onde se achava que agora o mundo todo seria governado pela filosofia que muitos chamam de esquerda, né? Então agora a gente está vendo a direita ressurgindo, né? Mas não trouxe e não tem trazido para muitos lugares a resposta que as pessoas necessitam. Então, isto aponta, né, para aquilo que Jesus disse, né? Antes do fim virá o abandono da fé genuína, virão heresias, virão falsos e assim por diante. Então, nesses dias, eu vejo assim um ambiente onde muitos clamam por um líder forte, capaz de dirigir não apenas um país, mas um mundo. Nós precisamos de alguém. Precisamos de alguém que, né, nos dirija, que nos oriente, que coloque o mundo em um ritmo que eles esperam. Então, Jesus virá no meio dessa efervescência. Quando ele nasceu, a Bíblia diz, na carta aos Gálatas, de Paulo aos Gálatas, ele vem na plenitude dos tempos. Uma efervescência política, social grande quando Jesus nasce. Né? Se buscava alguém que os dirigisse, né? E muitos disseram, não é esse. Nós pensamos que aquele a quem nós esperávamos nascesse em um berço de ouro. Não pode ser. Esse menino não pode ser, essa criança, esse rapaz, de uma família sem nenhuma expressão. Não, tem que ser alguém, como a gente diz, de sangue azul. Né? Então, eu creio que um ambiente parecido nós estamos vivendo. Neste ambiente de insatisfação com os homens, com os governantes, Jesus pode já estar muito perto na sua vinda. Glória a Deus. Né? Meus amados, sempre na história surgiu na história homens que perseguiram uma igreja, né? Nós vamos dar a oportunidade para a Clarinha cantar, né? Sempre surgiram, né? Mas eu queria mostrar aos irmãos, por exemplo, o espírito de Caim é um espírito do anticristo. Ao matar o seu irmão, ele achava que se achava por causa da promessa
da semente da mulher, que Abel fosse a semente da mulher, não é? Abel fosse o Salvador, a redenção. Em todos os cenários, Satanás também achou que Noé também fosse, não é? A semente da mulher. E o que fez Noé? Bebeu. Quando nós encontramos na palavra, Satanás também achou que Abraão também fosse a semente da mulher. Abraão mentiu. Satanás pensou também que Davi era também uma semente da mulher. O que aconteceu? Davi adulterou. Em todos os cenários, meu pastor, do cristianismo ou da volta do Senhor e precedem, Satanás sempre usou de artifício para seduzir, para enganar, para levar os seus príncipes, os servos do Senhor, aquele que prefigurava Jesus, simbolizava Jesus, levasse à ruína. Jesus virá mais uma vez. Amém. Ele é o santo de Deus, por isso que ele disse isso a Maria, o anjo disse, né, a Maria, ele é o santo de Deus, é o único Salvador. Glória a Deus. Vamos ouvir a serva do Senhor. Aleluia. Luz do mundo viestes à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Glória a Deus. Meus amados, glória. Amém. Estão me ouvindo, né? Glória a Deus. E nós estamos nesse cenário, né, meu pastor? Nós estamos nesse cenário sobre a volta de Jesus. E, para mim, nós já estamos numa outra etapa, que é ainda
não vi o relatório nem de ontem, nem de hoje, já passou de 1 milhão de mortos da Covid-19? Acredito que sim, né? Eu sei que o mundo já tinha mais de 2 milhões de pessoas já contaminadas pelo vírus, né? Pelo vírus no mundo inteiro da Covid-19. E nós vivemos esse cenário aonde os líderes do mundo inteiro, né, este ano, dia 14 de maio, iria ter uma grande reunião, dos líderes em Jerusalém para tratar assuntos a respeito de Jerusalém. Como ia dar solução à chamada a falsa paz, né? A falsa paz. Hoje vivemos este cenário. Qual o cenário? O pastor estava dizendo, esquerda e direita, eu entendo assim, que Satanás sabe utilizar das ideologias para escravizar o povo, não é? Para liderar, para chamar a massa para si. Eu costumo dizer que em todas as duas filosofias, quem é que chega primeiro no surgimento do anticristo, né? Eu costumo sempre dizer isso em alguns lugares que eu estou, que eu vou, né? E até também na reunião de pastores. Então, quem é que chega primeiro no surgimento do anticristo? A dominação completa do Estado e o outro, o Estado financiando, né, grandes empresários e o objetivo é o mesmo, meu pastor, o anticristo, né? O anticristo. Nós queremos assim corrigir. Me parece que durante um pouquinho de tempo faltou o som em nosso microfone. Faltou o som em nosso microfone durante naquele momento que nós estávamos assim. Então, tudo bem. Que eu estava falando sobre as lições que as pandemias anteriores deixaram. Foi isso que nós estávamos falando. Mas tudo bem, eu pensei que tinha faltado o som no microfone e muitos irmãos e amigos não entenderam. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Nós estamos caminhando assim para o fim, temos algumas coisinhas a ressaltar, mas então, já que nós não podemos, já que alguns não podem considerar essa pandemia, este vírus, como um sinal do fim, como querem alguns, porque Jesus disse, ainda não é o fim. Mas nós falamos nessa manhã que apontam esta pandemia, como as demais, as anteriores já apontavam. E esta, né, sequencialmente aponta para a vinda de Cristo. Mas, meus queridos, ainda que a gente não considere esta crise, né, do coronavírus como um sinal do fim, não significa que as circunstâncias que estamos enfrentando, mesmo que tenham consequências a longo prazo, não tenham a qualidade apocalíptica. Tem sim, e como tem, né? E que não afeta o curso da história, afeta sim. E estamos vendo, né, a história, né? E também acelera para o cumprimento da profecia. Sim. Né? Da profecia. Então, queridos, qual a resposta então adequada? Nós, como igreja, diante dessa crise, creio eu, que é demonstrar na prática o amor, né?
é o amor, a esperança do Evangelho, intensificar a solidariedade com aqueles que sofrem. Eu fico muito preocupado com aqueles que demonstram serem diferentes, com determinados líderes que estão preocupados só em abrir suas igrejas por abrir. Não. Queremos ter a volta, né, com os templos abertos, porque nós vemos, como o próprio presidente diz, nós vemos a igreja. Se um homem que não tem uma experiência de vida com Deus admite a igreja, que a igreja seja, né, essencial, e nós? E nós? Então a igreja é essencial. A igreja cuida de vidas. Nesta hora, né, nós devemos demonstrar nossa solidariedade com a família daqueles que, né, já se foram. Quantos familiares se perderam nesses 70 e quase 77 mil, 78 mil pessoas, fora as subnotificações, que deve dar muito mais. Estamos num país de pouca testagem, né? Então, é nesta hora a resposta adequada, né? O vírus é sinal do fim ou não? Então, a nossa resposta correta seria dada como igreja. Vamos demonstrar na prática o nosso amor, né? Vamos demonstrar na prática, né, a esperança do Evangelho, né? Vamos intensificar a solidariedade para com aqueles que sofrem. O momento é de instabilidade, é de incerteza, né? É preciso a gente prosseguir crendo naquele Deus inabalável, o caráter, né, intocável do Senhor, né? Então vamos confiar neste Deus sem pânico nenhum, né? A promessa dele é que nós não seremos atingidos pela peste que se move sorrateiramente nas trevas, né? Uhum. A promessa dele é essa, né? Nem a praga que assola ao meio-dia, nem a mortandade que... Nós temos uma promessa. Por que o pânico? Por que o medo? Temos que estar não só de templos abertos, mas nós, como pastores, líderes, né, como igreja, como crentes, a espalhar a todos a esperança do Evangelho. Os sinais, esse sinal aponta para o fim? Sim, sim. Mas não é uma simples palavra, não é apenas uma afirmação que vai mudar o curso da vida das pessoas. Então eu espero, né, que esse vírus que ataca o corpo não venha diminuir a nossa fé, não venha causar prejuízos à nossa fé. Nunca esqueçamos, em qualquer circunstância, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Amém? Meus amados, diante de tudo que nós ouvimos hoje, a igreja sempre triunfará. A mensagem de Jesus é que ela triunfará. Assim como os judeus venceram todos os seus inimigos,
todos aqueles que um dia escravizaram, o Senhor permitiu que o escravizassem, o Senhor julgou todos esses povos. Amém. Julgou o Egito, julgou o Império Babilônico, Medo-Persa, Alexandre o Grande, o Império Romano, os beduínos, os caldeus, julgou o Império Romano, julgou a Hitler, julgou o comunismo na Rússia, julgou o fascismo, julgou Mussolini, julgou, não é, tantos e tantos, os reis da Europa, que a guerra, né, de São Bartolomeu, tantos os judeus foram perseguidos, junto também à Igreja de Jesus. E onde estão estes líderes e essas pretensões filosóficas, políticas, sociais? Todas elas estão sepultadas. E a Igreja e o povo de Israel existe e existirá para todo sempre. Amém. A Igreja é triunfante. Cremos não no triunfalismo do homem, cremos no Cristo que triunfou na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. Esta é a mensagem. Cristo está vivo e voltará, meu pastor. Uma coisa a gente também precisa crer. Nem sempre as pandemias poderão mudar a vida das pessoas, né? O que se espera é que as pessoas voltem, né, para Deus, porque a gente olhando naquela praga, na quarta praga lá do Apocalipse, quando comenta a palavra, estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, do Deus do céu, né? Que tem domínio sobre essas pragas. Nem sempre, queridos, né? Essas pessoas, né? A praga seguinte, que o Apocalipse diz, olha como diz o texto, Apocalipse 16:10. De tanta agonia, os homens mordiam a língua e blasfemava contra o Deus do céu, por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram arrepender das obras que havia praticado. Apocalipse 16. Nem sempre, né? Isto, alguns dizem, não, a lógica do pensamento é isso. Haverá uma mudança de comportamento, mas pode não haver uma mudança de vida. Muitos continuarão amaldiçoando ao Deus do céu. Muitos continuarão brincando. Milhões e milhões querem sair. Para quê? Para celebrar o quê? Celebrar as obras da carne, as suas orgias. Milhões estão, né, trancados dentro de casa, querendo sair para justamente viver naquela multidão que Jesus teve, né, com ele sempre, a multidão que não tinha compromisso com nada, que não tinha compromisso com Deus, né, sem falar dos curiosos que só queria ver as novidades de cada dia, né, que Jesus fazia. Mas nem sempre haverá uma mudança de cultura. Quem sabe a máscara poderá fazer parte da nossa cultura, pois é, mas a máscara da alma vai continuar. Os homens vão continuar mascarados, né, por uma religião vazia, oca,
Né, queridos? Então é preciso que a gente preste atenção nisso, né? Então não é uma mudança de comportamento. Aí a gente olhando, a gente vê hoje o mundo parado, cidades desertas, pessoas isoladas. Quando eu vi aquela cena do Papa, né, dramaticamente rezando na Praça São Pedro e oferecendo perdão a 1,3 bilhão de católicos, né? Oferecendo perdão, né? A Itália contando o número recorde de mortes, né, naquele período. Tudo isso, né, traduz para nós, né, lições. Então, louvado seja Deus, nada vai nos separar do amor de Deus. Nada, nada. Muito menos um vírus, Alexandre. Muito menos um vírus. Por mais mortal que ele seja. Por mais mortal que ele seja. A última palavra, Alexandre, não é do vírus. É de Deus. É de Deus, né? E o mundo que Deus está preparando, não haverá mais vírus, não haverá mais pandemia, nem choro, nem lágrima, né? Nem pranto. Louvado seja o Senhor. O vírus não é o Senhor do planeta. Deus é o Senhor da história, né? Que Deus nos abençoe nesta manhã. Vamos encerrar louvando a Deus. Eu lhe convido para estar conosco às 7 da noite, de um culto belíssimo, cheio da presença de Deus. E eu quero lhe convidar para você, mais uma vez, com sua família, adorar a Deus conosco. Nesta manhã, volte-se para Deus. Amém? Porque não é este vírus que é a resposta. Não. Ah, meus queridos, a resposta é aquele que vem depois de tudo isso. Que o Senhor nos abençoe. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém são os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, oh, não dá. Sem Jesus não dá, não, não, não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz. Não dá, sem Jesus não dá, oh, não dá. Sem Jesus não dá, não, não, não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz. Não dá. Até 7, querendo Deus.